tema é: que fazer quando Deus manda e os soldados são covardes? O que fazer? O que fazer quando Deus manda e os soldados são covardes? O que fazer quando Deus está dizendo sim e os covardes estão dizendo não? Os covardes estão dizendo talvez, é impossível. Mas eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração nesta hora. Deus livra o povo de Keila. Keila era uma cidade cujo significado é cercada. Keila é uma cidade que estava a 14 quilômetros de Hebrom, próximo de Judá. E Deus tem uma palavra tremenda para nós aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo de número 23, onde está a palavra de Deus aos nossos corações. Quem tiver Bíblia pode abrir a Bíblia. Eu vou esperar 1 Samuel, capítulo 23. Então, o assunto em foco aqui é: os filisteus, meus irmãos, era uma nação terrível, uma nação terrível que guerreou muitos anos contra Israel. Os filisteus tentaram destruir Israel de várias maneiras. Desde o gigante Golias lá, que fazia parte do exército dos filisteus, e entrou ano e os filisteus guerreando contra Israel. Porém, a Bíblia diz que os filisteus, como que eles viviam? Primeiro, eles tentavam destruir aquilo que a cidade havia adquirido nas plantações. Por exemplo, a cidade de Keila, por exemplo, era uma cidade que ela sobrevivia de cereal, de trigo. Então Keila trabalhava no período necessário. Quando era a colheita, e outro detalhe, não era somente os filisteus faziam só com Keila, não. Os filisteus eram acostumados a fazer com as nações. Eles observavam quando eles estavam plantando, e depois eles observavam a época da colheita, e depois eles iam lá à noite ou de madrugada para observar onde que guardou o alimento. Então eles entendiam que, destruindo a nação e levando a fome, os guerreiros perderiam a guerra. Os guerreiros desanimariam. E então era mais fácil dos filisteus entrar e destruir a cidade. E a Bíblia diz que Keila havia produzido, havia plantado e já estava na época da colheita. E quando Keila, que é a cidade, Keila não é nome de pessoa, não, é nome de uma cidade, tá? E quando Keila havia plantado, depois feito a colheita, então eles vão guardar o alimento para poder sobreviver daqueles alimentos que trabalharam. O que os filisteus fazem? Os filisteus invadem a cidade de Keila. Os filisteus invadem a cidade de Keila, invadem o território daquela cidadezinha pequena, porém a cidade ficava como fosse dentro de um muro, cercada. E os filisteus entram lá dentro daquela cidade para tentar destruir. Só que, vamos lá o texto da palavra de Deus para podermos entender. 1 Samuel capítulo de número 23, o versículo 1, olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, olha só o que diz. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estava roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Iavé e ao Senhor dizendo: devo partir para a batalha contra estes filisteus? Olha só, a Bíblia diz que Davi está atravessando um momento muito difícil da sua vida. Davi está atravessando um momento que ele está fugindo do seu inimigo. Saul se declarou inimigo de Davi, começou a perseguir Davi. E justamente nesse momento de perseguição, Davi estava correndo, esconde aqui, esconde lá, foge para cá, foge para lá. Davi vai parar do lado da cidade de Keila. Só que a Bíblia diz que Davi era o que? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi pensava: olha, o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que está dentro do desígnio de Deus.
É um homem que perdoa, um homem que ama fácil, é um homem que tem comunhão fácil, é um homem, enfim, que tem intimidade com Deus. E Davi era essa pessoa, E Davi está fugindo do seu arqui-inimigo Saul. E Davi para um momento e do lado, quando ele está descansando, ele toma conhecimento que uma cidadezinha indefesa chamada Keila tinha sido invadida pelos filisteus. Os filisteus entram arrebentando tudo na cidade para tomar os alimentos daquelas pessoas, para levar eles à fome e à miséria. E Davi então, ele vai orar, ele vai pedir a Deus. Porque uma das coisas que me chama a atenção na vida de Davi é que Davi, ele nunca tomava uma decisão sem falar com Deus. Davi nunca tomou uma decisão sem perguntar: posso ir, Deus? Sem perguntar: Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu venha, o Senhor quer que eu realize. E o que me chama a atenção nessa história, meus irmãos, vocês que estão assistindo aí, o que me chama a atenção é que Keila, aquela cidade, estava desprovida de guerreiros. Então os filisteus entram lá dentro, só que Davi está do lado olhando, observando. E Davi sente o quê? Misericórdia daquela cidade. Davi sente amor pelaquele povo e diz: não posso deixar. Davi estava aproximadamente com 600 soldados ao lado de Davi. 600 homens de guerra, de batalha armada até os dentes, e vai, não vai. Só que Davi não dava um passo para a batalha sem que primeiro orasse, sem que primeiro clamasse e perguntasse: Deus, posso ir nessa guerra? Deus, posso guerrear? Posso fazer isso? Pode fazer aquilo? Era Deus que determinava se Davi entrava na batalha ou se saía. Olha que coisa interessante. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, olha só, o versículo de número 2, olha o que diz. Então Davi consultou a Yahvé, dizendo: devo partir a batalha contra esses filisteus? Olha só, até que o Senhor lhe respondeu prontamente. Olha o que Deus vai dizer para Davi. Davi pergunta: Senhor, eu posso ir livrar a Keila, essa cidade dos filisteus, desses terríveis filisteus? Deus vai falar com Davi. Olha o que Deus diz para Davi: vai, ataca os filisteus e salva a Keila. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o guerreiro Davi. Deus falou com ele: vai, ataca a cidade, vence a batalha, liberta o povo de Keila dos terríveis inimigos filisteus, destrua e deixa a cidade liberta. Eu sou contigo, Davi. Vai que eu sou contigo. Davi então sai da presença de Deus. E agora vamos no versículo número 3, para você entender o quando Deus diz sim e quando o homem diz não sei. O que é uma pessoa fora do contato, o que é uma pessoa fora da direção, o que é um reinado fora da presença de Deus, o que é um líder que está ligado em Deus e os outros estão desligados, estão fora de sintonia, não estão falando o mesmo idioma. E de repente Davi, ele se aproxima dos seus 600 soldados, e Davi vai falar com os seus soldados o seguinte, versículo 3, aí de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 23, o versículo de número 3, olha o que diz. Entretanto, olha só o que diz a palavra de Deus, olha só. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram. Olha só, Davi chega e diz: olha, Deus já autorizou a minha entrada para destruir a cidade de Keila. Vamos lá livrar dos filisteus, que está armada até o dente, levando os alimentos, trigos, levando a comida do povo de Keila. Vamos entrar para livrar. A Bíblia diz que ele vai sair da presença de Deus, e ele vai falar com seus soldados de guerra, 600 homens armados até o dente. E chega e diz: entretanto os homens de Davi lhe confessaram. Quando Davi fala, os homens dele, os guerreiros, vai confessar e vai dizer o seguinte: olha, meus irmãos, o que é uma pessoa com medo, o que é um exército com medo? Quando Deus diz sim, o exército tem medo. Quando Deus está mandando vai, o exército está com medo. Deus falou para Davi: pode ir. Isso não é confiar em Deus. Quem confia não tem medo. Quem confia acredita. Quem confia vai. Quem confia enfrenta a batalha. Quem confia entra e enfrenta o adversário, o inimigo e Satanás e com o seu exército todo e não tem medo. Davi não entrava em nenhuma batalha sem que primeiro falasse com Deus. E Davi falou, e Deus falou com ele: pode ir, vai e vença e liberta Keila desses terríveis filisteus. Olha o que os soldados de Davi
vai falar para ele. É complicado quando o líder acredita e aqueles que estão com ele não acreditam. É complicado quando a liderança crê, Deus vai dar vitória, Deus é conosco, Deus vai fazer. Aí aqueles que trabalham, todo o exército desanimado, não vai dar certo, é impossível, não tem condição. É o que eu vejo que está acontecendo na nossa nação, no Brasil. O presidente todo animado, mas tem uma cúpula que está ali por trás com medo, trazendo palavra de derrota e destruição. É o que está acontecendo com o nosso presidente. Voltamos então à palavra de Deus. Olha só o que eles disseram. Se aqui, olha, isso é palavra dos soldados de Davi. Se aqui em Judá já estamos sentindo medo, olha só, se aqui em Judá estamos sentindo medo, quanto mais quando nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Que palavra de derrota! Era para derrubar qualquer líder, era para colocar qualquer liderança no chinelo embaixo, era para colocar qualquer liderança desanimado. Depois de uma palavra dessa, mas o importante é que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi vai falar com Deus, Deus fala, vai, entra, porque vou te dar vitória. A Bíblia diz, meus irmãos, que Davi então vai descer na cidade. A cidade, ele desce para a cidade. E quando Davi desce para a cidade, versículo 4, quem tem Bíblia pode acompanhar conosco, 1 Samuel, capítulo 23, e o versículo 4, que diz, Davi então voltou a consultar a Yahvé. Por que Davi volta a consultar a Yahvé? Por que Davi volta a consultar a Deus de novo? Tinha consultado a primeira vez, Deus falou que sim. Só que quando nesse interim que Davi sai da presença de Deus e entra diante dos seus 600 homens armados, e todos eles dizem, não, se aqui nós estamos com medo, se aqui os filisteus para nós já é uma ameaça, quando nós chegarmos lá, seremos destruídos. A autoestima baixa, a autoestima destruída, a autoestima estava lá embaixo. 600 homens guerreiros, poderosos, porém se reveste agora do desânimo, do medo, do fracasso, se reveste agora de todo tipo de fracasso e diz, não, se aqui para nós, onde nós estamos, ele já é para nós já temos medo, imagina que nós descemos lá, tipo dizendo, Davi, nós não vamos. Aí Davi faz o quê? Davi volta diante de Deus de novo. Olha só, Davi vai confirmar com o Senhor. Davi não falou nada. O versículo 4, olha o que diz. Voltou a consultar a Yahvé, e o Senhor lhe assegurou. Deus falou com Davi mais uma vez. Levanta-te e desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Quando eu li isso aí, hoje eu até chorei, meus irmãos. Eu senti a presença de Deus. Eu fiquei maravilhado da forma, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. 600 homens com ele, desanimado, com medo, querendo voltar atrás, desanimado, já entregando as forças. Mas Davi confiava em Deus, Davi não confiava no seu exército. Davi confiava em Deus, ele volta e diz, Deus, se o Senhor falar comigo, eu vou. Se for para ficar, eu fico. E Deus fala com ele, levanta-te e desce a cidade, porque hoje eu vou entregar Keila nas tuas mãos, a cidade nas tuas mãos. Você vai vencer os filisteus e vai livrar aquela cidade. Aleluia. A Bíblia diz que Davi então, olha, vamos para o próximo versículo, coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. Versículo número 5, olha o que diz. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderou da cidade e se apoderou dos rebanhos, impondo-lhe total derrota e libertando a população toda daquela cidade, se tornou livre. O que falta para libertar uma cidade não é um exército, mas é um líder que tem coragem. Quando o líder acredita, quando o líder tem fé, quando o líder não tem medo, quando o líder consulta a Deus. Uma das piores derrotas do ser humano é não consultar a Deus. Se consulta horóscopo, se consulta revista, se consulta jornal, se consulta o amigo na internet, se consulta o macumbeiro, o feiticeiro, quem já morreu, vai procurar tantas coisas, mas não consultam a Deus. É uma das maiores fatalidades do ser humano na terra,
é não consultar ao Deus do céu e da terra. Muitas pessoas só consultam depois que o problema chega. Aí vai perguntar para Deus: pode, Deus? Posso fazer, Senhor? Pode ir? Não. Davi consultou a Deus antes. Davi foi antes. E quando Davi falou, Deus disse para ele: vai, desce, porque hoje vou entregar nas tuas mãos essa cidade. Davi desceu com o seu exército. Cadê aquele exército que estava com medo lá em Judá? Com Davi dizendo: não, aqui nós já temos medo dos filisteus, não vamos. Mas um líder que tem esperança, um líder que tem fé, um líder que tem visão, um líder que tem garra, um líder que acredita, um líder que tem uma visão transcendental, uma visão do céu e da terra. Aquele líder que é ligado na terra, ligado no céu, ele tem visão de Deus, ele está conectado com o céu, está conectado com o espiritual. E Deus disse para ele: vai, porque eu vou te dar vitória. Glória a Deus. Você pode receber essa palavra nessa tarde. Em primeiro lugar, nós não consultamos a internet. Nós não somos movidos pela mídia. O povo de Deus não é movido pelo que as pessoas falam, pelo achismo das pessoas. O povo de Deus, o líder que Deus levanta, ele é movido por Deus. E nós temos orado em nosso Brasil, o jejum de ontem para hoje, para que Deus fortaleça o nosso presidente, para que Deus fortaleça a nossa nação, que a nossa nação seja como Keila, porque tem hora que eu vejo que o Brasil está como Keila, essa cidade, cercada de inimigos, cercada pelo vírus, e a cidade está sendo saqueada pelo adversário. Os filisteus queriam saquear os alimentos, porque se tiver fome, mataria todo o exército de Israel. Todo o inimigo quer matar o reino primeiro de fome. E eu vejo que a nossa nação está como Keila, sendo sitiada nos quatro cantos pelo devorador, pelo migrador, pelo destruidor, para matar os moradores de fome. Mas eu profetizo nesta tarde, em nome de Jesus, assim como Deus usou Davi para libertar Keila, assim como Deus usou Davi para entrar na cidade de Keila, arrancar os filisteus, destruir o inimigo e trazer o alimento, o mantimento totalmente novamente para Keila e levantar aquela cidade. Deus vai usar você. Deus vai usar a liderança, Deus vai usar o Brasil, Deus vai usar o presidente, Deus vai usar os deputados evangélicos, Deus vai usar os senadores evangélicos, Deus vai usar a bancada evangélica. Eu profetizo uma unção sobrenatural, e o nosso Brasil, que tipifica a Keila, não será destruído para a glória de Deus. Estou no meio da palavra agora que vai ficar gostoso o negócio. Estou no meio da palavra. Você que está ligado em Deus, Davi vai entrar e vai livrar Keila dos inimigos, dos filisteus. Eu estou pregando que Keila é uma cidade que significa, a cidade significa cercada. E eu estou pregando que Davi, ele está do lado de Keila, ele vai entrar para livrar Keila. E ele recebe duas palavras que vêm de Deus dizendo: vai que eu sou contigo. Mesmo Deus falando vai, os soldados de Davi dizendo: não acreditamos, vamos perder a batalha. Por isso que a mensagem é: o que fazer quando Deus manda e os soldados dizem não? O que fazer? O que fazer numa nação quando Deus está dizendo: não tenha medo, estou guardando a vossa casa, estou guardando a vossa família, estou guardando vossos filhos, estou guardando a despensa de vocês, estou preparando coisas novas para vocês. Aí você levanta de manhã, murmura, aí você levanta de manhã, peca, aí você levanta de manhã, põe tudo a perder aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você levanta pela manhã não acreditando, mas o nosso Deus cuida dos seus filhos. Deus usou Davi dizendo: vai na cidade de Keila e liberta aquela cidade. Em nome de Jesus, eu profetizo: Deus vai usar o presidente, ele vai libertar o Brasil. Deus vai usar o presidente como fosse um Davi, e ele vai ter uma estratégia como Davi teve para entrar em Keila, destruir o adversário que estava saqueando os alimentos. Entrou um filisteu terrível no Brasil, entrou os filisteus terríveis, eu digo espiritual, entrou no Brasil os filisteus e quer destruir o Brasil, arrancar os alimentos, arrancar os empregos, destruir as empresas, destruir os empresários, destruir as pequenas empresas. Já tem empresa fechando, já tem empresa entregando os pontos, já tem empresa dizendo não dá mais, já tem empresários entregando loja. Mas eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus,
Deus vai usar o Davi para libertar a Keila. Deus vai usar um exército que acredita para libertar a Keila. Keila será libertada antes do final desse mês. Eu profetizo. Agora o que me chama a atenção é que Davi, no versículo de número 6, olha que coisa tremenda. O versículo número 6. Então nós entendemos que Keila foi atacada e os inimigos estavam roubando o trigo e o alimento, que era a provisão de Keila, Israel, e os filisteus estavam roubando. Davi recebe de Deus uma direção para entrar na cidade, e para entrar na cidade e defender aquela cidade de Keila. Davi não era governador de Keila, nem prefeito, nem vereador, não era nada, ele era um guerreiro, ele era o homem segundo o coração de Deus, e Deus disse: ele entra lá e defende lá. Então, para defender alguém, você não precisa ser autoridade. Para defender alguém, você já tem a marca do sangue na tua vida. Deus te chamou como Davi para libertar Keila. Keila espiritual é aquela família. Keila espiritual é aquele teu parente que está nas drogas. O Keila espiritual é aquele vizinho que continua sofrendo. Mas nem mesmo a quarentena vai impedir de você trabalhar, de você discipular, de você ajudar aquelas vidas que você está ajudando. Continua pela internet, pelo celular, mandando mensagem, mandando palavra de ânimo, mandando palavra de poder, porque uma palavra, ela salva aquele que está sendo atacado dentro de Keila. Uma palavra, ela vai entrar e vai mudar a história. Aleluia. A Bíblia diz então que Davi entra na cidade de Keila com seus 600 homens e consegue libertar aquela cidade, consegue libertar a Keila. E ele dá um brado de vitória. O versículo 6, olha o que diz no 6. Você que tem Bíblia, 23:6. E aconteceu que Abiatar, guarde esse nome, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o éfode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Olha só que tremendo. A Bíblia diz que esse moço, por nome de Abiatar, era sacerdote. Ele já estava fugindo de algo, chegou e se uniu ao exército de Davi. Deus levou o útil e o necessário. E quando Davi, então, depois que venceu aquele, ele vai descansar na cidade de Keila. Venceu a batalha. Qual seria o nosso ponto de vista? Que Keila agora faria o quê? Keila daria honra para Davi. A cidade honraria Davi. Opa, tá aí o rei, tá aí esse moço, Davi nos ajudou a ser liberto. Então Davi fica por uns dias em Keila e todo mundo ali com ele e tal. Que maravilha, livrou Keila. Então, ao nosso ponto de vista, Davi tem que ser honrado em Keila, não é verdade? Davi tem que ser venerado porque ele libertou a Keila dos inimigos. E a Bíblia diz que junto de Davi tinha um sacerdote. Junto de Davi tinha um sacerdote. E o sacerdote estava com Davi. Olha, meus irmãos, o que Deus fez na vida de Davi. Davi agora tem aquele sacerdote com ele nas batalhas, e Davi venceu a Keila através da espada. A Bíblia diz que de repente vem um mensageiro. Davi está descansando lá, tranquilo. Aí vem um mensageiro: Davi. Ele fala: pois não, está acontecendo? Davi, teu arqui-inimigo, ele está se aproximando, ele vai te detonar, ele vai te destruir. Davi, ainda pela manhã o teu inimigo chegará. Quem? Saul, já está próximo, ele vai acabar contigo. Olha, meus irmãos, não é fácil. Davi agora está sendo ameaçado mais uma vez. Davi entrou, venceu um exército, 600 homens, tirou os filisteus de Keila, e Davi pensou que estava protegido da cidade. E Davi, naquele momento, Davi está com a espada nas mãos. Davi olha para o céu, ele pega a espada, coloca a espada no chão e chama o sacerdote: sacerdote, por favor. O sacerdote vem. Essa palavra éfode era uma peça, tipo uma couraça, que o sacerdote utilizava para falar com Deus, para adoração, para conversar com Deus. Então, toda vez que o sacerdote ele ia falar com Deus, ele pegava o éfode, então colocava sobre o seu corpo e tinha ligação direta com Deus. O que Davi fez? Davi trocou a espada pelo éfode. Davi vence os inimigos, impondo respeito e moral diante dos filisteus de Keila.
Mas na hora que Saul vem contra Davi, Davi vai descartar a espada. Davi vai tirar a espada e vai dizer o seguinte: a partir de agora eu vou fazer uma ligação direta com Deus. Davi troca a espada pelo éfode. Davi pega a espada, guarda e fala: agora eu prefiro o éfode. Coloca sobre ele, porque é momento de decisão, não é momento de brincadeira. 600 homens descansando, 600 homens aguardando para sair da cidade. A cidade está cercada. Davi está no meio da cidade e o mensageiro vem e diz para ele: cuidado, porque os teus inimigos estão chegando. Davi sabia que quem estava vindo lutar com ele, Davi não podia levantar a espada nem um dedo. Davi sabia que quem estava vindo era ungido de Deus, era Saul. E Davi entendeu e disse: não, a espada agora eu guardo. A espada venceu os filisteus. Meus 600 homens, baixa a espada, me dá o éfode aí. Colocou sobre ele e agora ele vai clamar a Deus. Ele vai buscar a presença de Deus. E Davi vai clamar. Coloca o éfode sobre ele e a pergunta que ele faz é o seguinte: Deus, me responde uma coisa. Eu estou aqui na cidade de Keila. Eu defendi a cidade. Eu livrei a cidade de ser serva dos filisteus, de morrer a cidade toda. Agora eu pergunto para o Senhor uma coisa, só o Senhor sabe. E responde para mim. Davi está com as vestimentas de sacerdote. Ele está falando com Deus. Ele pergunta: Deus, eu fico aqui. O Senhor acha que... me diz para mim, Keila vai me defender? Se os inimigos chegar, Keila vai me esconder? Deus diz para ele: não, eles não vão te esconder. Eles vão me entregar na mão do inimigo? Deus diz: vai. Mais uma vez ele diz: Deus, o que eu faço então? Eu saio da cidade, continuo aqui, o que eu faço? Deus disse: sai, vai embora, Davi. Vai embora que eu tenho uma direção para você. Davi diz: Deus, mas eu não tenho lugar para ir, só tenho um deserto para entrar aqui, Senhor. Deus diz: Davi, vai no deserto, porque no deserto comigo é um oásis. Aleluia. Você está entendendo o que Deus faz conosco? Nem todo mundo é grato por aquilo que você faz. Nem todos têm gratidão por aquilo que você faz. Você liberta muitas vidas. Você liberta muitas pessoas. Você ajuda muitas pessoas. Você faz por muitas pessoas. Mas muitas pessoas não fazem por você. Muitas pessoas não vêm te ajudar. Muitas pessoas não são gratas. Olha só, Davi livrou Keila de ser destruída. E quando Davi está lá dentro, Deus falou com ele, que Deus que conhece o coração, pensamento, esquadrinha os pensamentos, medula e alma. Deus disse para Davi: Davi, vai embora, porque a cidade vai te entregar para o teu inimigo. Você ajudou eles, mas eles vão te entregar. Eles não têm o amor que você tem, Davi. Eles não têm. Não queira você achar que todo mundo tem o amor que você tem. Não queira achar que todo mundo pensa como você pensa. Os pensamentos são diferentes. E a ingratidão na vida de Davi, imagina que ele chora por ver a ingratidão de Keila. Ter livrado a cidade da mão dos filisteus. Agora Davi, ele está dentro da cidade, o inimigo está chegando, ele pergunta: Deus, eles vão me defender? Deus diz: não. Deus, eu tenho que ir embora? Tem. Apressa-te e sai agora. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só para você entender. Vamos lá. No versículo 7, olha só. Assim que Saul foi informado que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Olha só, olha só. Olha só, parece até um paradoxo aí, né? Davi dizendo: Deus, me livra da mão, e Deus dizendo: vai, porque ele vai vir para te pegar. E o Saul do outro lado diz: não, é um milagre isso aí. Davi dentro de Keila, cercada. Que maravilha! Deus entregou na minha mão Davi. Vamos lá arrebentar com ele. Só que Deus já havia falado para Davi: sai, porque o teu inimigo está chegando. E Davi não queria tocar no ungido de Deus. E ele então vai sair de Keila. Olha só o que diz o versículo de número 8. E em seguida Saul convocou todos os seus soldados para batalhar ao fim da marcha contra a cidade de Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi recebeu as notícias que Saul tramava mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traz-me o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Olha que tremendo. Quando Davi soube que o inimigo estava vindo,
ele guardou a espada e disse: vamos consultar a Deus. Traga-me o colete sacerdotal, que é o éfode, vou colocar sobre mim, guarde a espada, porque agora é hora de adorar. Aleluia. Nem todo momento é tempo de espada, nem todo momento é tempo de guerra, nem todo momento é tempo de batalha, nem todo momento é tempo de você guerrear. Guerra e adoração. Davi estava praticamente dizendo: nós estamos em guerra, mas também estamos adorando. É guerra e adoração. Eu profetizo sobre o Brasil. O Brasil está em guerra contra o coronavírus. O Brasil está em guerra contra esta política suja. O Brasil está em guerra. Satanás tem se levantado das profundezas do inferno para destruir a nação. Só que guerra e adoração do cristão, do servo de Deus, está juntos. Guerra e adoração. Guerra e adoração. Guerra e adoração. Nós fomos chamados para adorar. Então, meu amado irmão, é momento. Guarda a espada, guarda as confusão, guarda a contenda, guarda o teu achismo, coloque num canto e vamos adorar. Traz o éfode aí, coloque sobre ti, coloque a couraça de adoração e vamos adorar. Aleluias. Vamos adorar, vamos adorar, vamos dar glória, vamos exaltar o nome do Senhor. É adorando, adorando, glorificando. Não adianta, guerra sem adoração não vai. Davi estava dizendo o seguinte: nós estamos em guerra, mas também estamos adorando. Aleluia. Guerra e adoração. Guerreiros e sacerdotes. Eu profetizo na sua vida guerreiros e sacerdote. Guerra e adoração. Você foi chamado para ser sacerdote da sua casa. Você foi chamado para ser sacerdote do seu lar. Eu não sei qual é a prova que você está passando hoje. Eu não sei se Satanás tem tentado entrar na tua casa. Eu não sei se o diabo tem tentado destruir a tua vida e a tua família, o teu lar, mas eu profetizo nesta noite: guerra e adoração. Nós estamos num campo de batalha espiritual. Estamos num campo de batalha de guerra espiritual. Mas o Senhor está conosco para decretar a vitória em nossas vidas. Aleluia. Quando desceu a Keila, Davi levou a espada, mas Davi não esqueceu de levar as vestimentas sacerdotais. Davi vai para a guerra, mas as vestimentas sacerdotais estavam com Davi. Não tem guerra se você não está vestido com as vestimentas espiritual. No demais, irmão meus, revestivos do Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura que está na mão de Deus. Aleluia. Eu profetizo na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Davi venceu a Keila. Davi teve que sair de Keila, porque o seu inimigo estava chegando. Porque quando Davi entra em Keila, ele vence os filisteus. Mas quando Davi está dentro de Keila, quem vem para lutar contra ele era Saul. E Deus fala: agora a arma é diferente. Com os filisteus é uma arma, com Saul é outra arma. Davi disse: guarda a espada, traz para mim as vestimentas sacerdotais. Oxalá, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que o nosso presidente Jair Bolsonaro seja vestido com as vestimentas sacerdotais. Porque quando Davi vestia as vestimentas sacerdotais, era aí que a vitória estava. Porque Deus falava vai, Deus falava vem, Deus dizia estou contigo, Deus dizia vai, porque a vitória é sua. Amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só, versículo 11. Davi consultando a Deus, dizendo: Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo? Davi pergunta. Olha só, Saul descerá da forma que eu estou entendendo, Senhor? Deus diz: descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila vão me entregar na mão de Saul, a quem eu ajudei? Deus disse: vai, Davi, eles te entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam a milícia, com a cerca de 600 homens, contudo Davi disse: para onde eu vou? E Deus disse para Davi: vai pelo deserto e permanece lá no deserto, refugie lá. Sabe por quê? Porque nas montanhas, nos lugares de difícil acesso, eu vou te dar vitória.
Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Que esta palavra fique no teu coração. Que esta palavra desta tarde, já à noite, fique na sua vida. Deus precisa de exército guerreiro que não desanima. A mensagem é: quando Deus manda, os soldados se acovardam. Quando Deus manda, os soldados têm medo. Quando Deus diz sim, os seus soldados ainda querem recuar. Aleluias. Deus te convida para ser um homem de fibra, uma mulher de fibra. Deus te convida para vencer, assim como Davi disse: vamos vencer, vamos tirar os filisteus da cidade de Keila. Davi era segundo o coração de Deus, misericordioso. Quando Davi livrou a Keila, lá no meio, Davi recebe a mensagem: teu inimigo está chegando aí, Davi. Davi diz: não, mas eu estou tranquilo, eu acabei de dar a vitória para essa cidade, eles vão me defender, vamos ficar aqui em paz. Mas Davi ficou em dúvida e falou: peraí, deixa eu falar com Deus que vai me dar a resposta concreta. Não vou perguntar para B, nem para C, nem universitário, nem ninguém. Davi diz: me dá as vestimentas sacerdotal para cá, sacerdote. Coloca sobre ele e diz: Deus, eu estou aqui em Keila, os meus inimigos estão chegando, o Senhor acha que eles vão me entregar? Keila vai me entregar, mesmo depois de eu ter ajudado eles vão me destruir? Existem pessoas que é assim, mesmo depois de você ter ajudado, mesmo depois de você ter sido um canal de bênção, muitos ainda vão tentar te destruir. Mas você não fez para o homem, você não fez para o humano, você fez para Deus. Aleluia. Eu sempre digo: as orações, os projetos, o jejum, as minhas idas e vindas, eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Mesmo que não reconheçam, mas eu faço para Deus. E quando você faz para Deus, Ele tem a recompensa. Deus tem a recompensa. Deus te abençoe nesta noite. Fica com essa palavra. Deus usou Davi para libertar Keila. Quantas Keilas da vida nós temos por aí? Que está sendo ameaçado, que está sendo sitiada. Satanás quer entrar para destruir, para matar de fome espiritual. E você, como Davi de Deus, mesmo você não tendo nada a ver com o problema, mas Deus te leva lá para libertar aquela pessoa. Deus te leva lá para ajudar aquela pessoa. Deus te leva lá para perdoar. Deus te leva lá para resgatar. Deus te leva lá para ajudar. Mesmo que quando você precisar, a Keila vai se voltar contra você. Mesmo quando você mais precisar, Deus vai falar: ela vai se voltar contra você. Ele vai tentar te destruir. Davi não ficou chateado. Davi pegou e disse: para onde eu vou? Deus disse: para o deserto. Deus tira Davi de Keila, joga no deserto, e a providência está na vida de Davi. Amém? Deus te abençoe sua vida. Repassa essa mensagem para as pessoas entender. Eu sempre digo, uma live para você entender é ver do início ao fim. Se pegar no meio não entende muitas vezes. E aqui não é pregação eloquente, aqui é uma palavra, um estudo, é uma mensagem para você poder entender o que Deus quer falar com você. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Aos guerreiros de Deus, aos Davi de Deus, entenda bem: guerra e adoração, elas precisam estar juntas. O Brasil está em guerra, nós estamos adorando. Você questiona ou você adora? Você questiona ou você glorifica? Você questiona ou murmura ou você dá glória a Deus? Deus cuida daqueles que seguem o que Deus manda. Davi orou, Davi buscou, colocou as vestimentas sacerdotal e falou com Deus face a face. E Deus respondeu para ele. Recebe de Deus a vitória para a sua vida. Seja abençoado para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde, você e sua vida, e a sua família seja abençoado por Deus. E nunca esqueça, meu irmão, nunca esqueça, a nossa vida é de batalhas e guerras, mas também é de adoração. A história diz que Davi, ele adorou. Davi, ele guerreava. Só que no momento que Davi precisou usar a arma da adoração, ele disse: me traz para cá as vestimentas sacerdotais. Eu quero falar com meu Deus. E segundo o que ele falar comigo, eu vou fazer. E Davi pergunta, e Deus diz para ele. Tem muitos momentos que a gente quer ouvir um não de pessoas de fora, mas Deus tem para você o não e o sim. É Deus que fala com você.
É Deus que te ajuda você a chegar no lugar da batalha e da vitória. A Bíblia diz que Davi recebe de Deus a palavra e Deus dá a direção para Davi. Em nome de Jesus, onde você estiver, receba a direção de Deus para a tua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado por Deus, que Deus te abençoe você, sua casa e a sua família. Amém.